Voltamos em definitivo com o segundo bloco sobre segundo reinado. Então vamos trabalhar as principais características da continuidade, as principais características do segundo reinado. No nosso primeiro bloco, nós trabalhamos o golpe da maioridade, trabalhamos as diferenças ideológicas dentro do campo político em relação ao Partido Liberal e também ao Partido Conservador. Agora nós vamos avançar. Vamos avançar vendo os movimentos abolicionistas e também a Guerra do Paraguai. Portanto, voltamos em definitivo aqui comigo, professor Luiz Dudô, seu professor de História, e eu vou te dar as principais dicas, os principais macetes sobre esse conteúdo, que é um dos conteúdos que mais aparecem no Enem, na prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Então vem comigo, vamos trabalhar então movimentos abolicionistas. E quando nós falamos de movimentos abolicionistas, lembre-se que esse movimento abolicionista ele vai acontecer de forma muito gradual. Então o crescimento desses movimentos tinha como objetivo lutar contra o quê? Contra a escravidão. Esses grupos, eles se organizavam em pequenos clubes, ou pequenas organizações. Esse crescimento foi sendo muito paulatino. Foi acontecendo de forma muito devagar, até que eles foram tomando proporções maiores. Lembre-se que o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. E a escravidão, ela não foi abolida. A escravidão, ela não foi abolida diante da dó que o governo brasileiro tinha em relação ao povo escravizado, ao povo negro. Não foi abolida porque a princesa Isabel estava com dó do povo negro, do povo escravizado. Lembre-se que o Brasil teve durante 400 anos mão de obra escrava. Nós estamos falando de 400 séculos. E até os dias de hoje, nós sofremos com racismo estrutural. Os negros detêm inúmeras dificuldades neste país de estar em mobilidade social, de buscar melhores condições de vida, de estarem em posições sociais que são consideradas posições sociais importantes para a nossa sociedade. E este é um reflexo da escravidão do Brasil, de mais de 400 anos de escravidão. Esses movimentos foram crescendo paulatinamente, foram crescendo de forma devagar, até que, por pressão também da Inglaterra, diante da ascensão da segunda fase da Revolução Industrial, nós temos então a abolição da escravidão em 1888 a partir da Lei Áurea. Mas nós vamos ter algumas leis, algumas outras leis que de forma paulatina vão tentar introduzir na sociedade brasileira a ideia da abolição da escravidão. Mas a abolição da escravidão veio como uma medida para substituir a escravidão diante da mão de obra assalariada, da venda da força de trabalho. Lá em Sociologia, você já deve ter visto com o professor Edno o conceito de mais-valia, lá dentro do materialismo histórico e dialético do Karl Marx. Com toda certeza, você sabe que mais-valia é a venda da força de trabalho. E a venda da força de trabalho aqui no Brasil, no segundo reinado, vai substituir a escravidão. Era muito mais barato, era muito melhor você pagar um assalariado, pagar a um rapaz, a uma moça 100, 200, 300 reais e não ter que se preocupar com vestes, com roupa, com comida, com doença, com médico e com nada. Então, nesse sentido, a substituição ela vai acontecendo de forma paulatina porque era sugerida, era sugerível que isso acontecesse. Então era importante, mas havia sim os movimentos abolicionistas e eles foram muito importantes, extremamente importantes na busca pela consolidação da abolição da escravidão. Lembre-se que o Brasil é um dos países mais racistas do mundo, dentro da sua estrutura. O racismo ele está impregnado na estrutura da sociedade brasileira e somente por meio da educação é que nós vamos buscar então as medidas necessárias para combater esse tipo de discriminação que na verdade nunca deveria acontecer, porque a formação da identidade brasileira acontece a partir de povos negros, europeus e indígenas. Então a formação nacional da nossa identidade acontece a partir da formação desses três povos. Nós temos uma cultura extremamente miscigenada no Brasil. Então olha lá na tela, quais serão as leis então que nós teremos a partir da segunda metade do século XIX em relação à abolição da escravidão, que vai forçar a abolição da escravidão. Temos a Lei do Ventre Livre de 1871, onde os filhos das escravas que eram nascidas após essa data,
já eram alforriados, já eram considerados livres. A lei dos sexagenários, 1885, alforriava os escravos que tivessem o quê? Mais de 60 anos de idade. Por isso que é chamada de lei do sexagenário. Então, lei do ventre livre, a partir de 1871, todos os filhos de escravas que nasciam a partir daquela data já eram considerados alforriados, já eram considerados livres. A lei dos sexagenários, de 1885, muito próximo da abolição da escravidão, libertava os escravos que já tivessem acima de 60 anos, e talvez a lei mais conhecida, mais comentada, seja a Lei Áurea, a abolição da escravidão, que vai acontecer em 1888, a partir da assinatura da princesa Isabel, a abolição da escravidão. Mas eu quero destacar aqui para você algumas questões. Quais são os principais nomes? Os principais nomes de destaque, as principais figuras de destaque em relação ao movimento da abolição da escravidão. Vou colocar 3 aqui, ó. O primeiro deles é esse cara, José Patrocínio. José Patrocínio. O segundo vai ser Joaquim Nabuco. E o terceiro, e o mais conhecido, Luiz Gama. Ok? Esses são os 3 principais nomes do movimento da abolição da escravidão. Ok? Nós vamos ter aqui uma outra lei, que eu esqueci de colocar aqui, mas eu vou destacar aqui para você, que é a Lei Eusébio. A Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz. E o que foi, professor, a Lei Eusébio de Queiroz? A Lei Eusébio de Queiroz proibiu o tráfico negreiro, ok? Então puxa a setinha aí, olha lá, puxa a setinha e escreve aí no seu material. Proibiu o tráfico de escravos. Proibiu o tráfico de escravos. Essa é a Lei Eusébio de Queiroz. Então o que eu quero que você reflita? Que todas essas leis, elas já foram sendo trabalhadas, elas já foram entrando em vigor, já muito próximo de 1888, porque havia também uma força, uma pressão internacional para que o Brasil abolisse a escravidão. Então todas essas leis aqui são leis importantes, são leis que costumam aparecer em prova e você precisa saber toda a definição delas. Os nomes, os principais nomes em relação ao movimento da abolição da escravidão do Brasil é José Patrocínio, Joaquim Nabuco e Luiz Gama. Esse é o movimento abolicionista e as principais leis do movimento da abolição da escravidão no Brasil. Lei do ventre livre, os filhos de escravos nascidos a partir de 1871 já eram considerados alforriados. A lei dos sexagenários. Acima de 60 anos, o escravo era alforriado, lei de 1885. E nós vamos ter a lei Eusébio de Queiroz, que proibiu o tráfico negreiro, ok? Anota aí, ó, anota aí, tira o print, coisa linda, né? Coisa linda, tira o print e vamos pra cima. Agora nós vamos falar das questões religiosas, do conflito que acontecia entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro. Lembre-se que a Igreja Católica, socialmente falando, era poderosa, era detentora de grandes terras, de grandes porções de terra. A Igreja Católica tinha uma influência política enorme no Estado brasileiro. No entanto, durante o governo de Dom Pedro II, nós vamos ter aqui um embate entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro entre 1872 e 1875. Nós vamos ter a prisão de muitos bispos que desobedeciam às ordens imperiais e um enfraquecimento do apoio da Igreja em relação à monarquia. Havia uma ligação de alguns padres e bispos com a maçonaria. Vou destacar aqui para você.
E o Papa Pio IX, maçonaria, e o Papa Pio IX proibiu que houvesse padres ou bispos que tivessem ligação com a maçonaria. A maçonaria que desde o período medieval é considerada uma inimiga da Igreja Católica. Só que Dom Pedro não olhou isso com bons olhos, não. Dom Pedro II não olhou isso com bons olhos, porque boa parte da corte brasileira portuguesa era maçônica. Inclusive seu pai era grão-mestre, Dom Pedro I. O patrono da independência do Brasil, José Bonifácio, também era maçom. Então havia uma ligação muito forte de Dom Pedro com a maçonaria, socialmente falando. A Igreja Católica proíbe, portanto, os padres e bispos de serem maçons, e começa então um atrito religioso entre a Igreja Católica, entre também o Estado brasileiro. Com isso, os bispos que estavam sendo expulsos, que expulsavam padres e bispos maçons, desobedeciam às ordens imperiais, portanto eram presos. E aí começou então a acontecer, teve-se início então a essa briga ideológica entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro, e isso vai trazendo inúmeras consequências ruins no que tange a popularidade de Dom Pedro II. E isso obviamente vai culminar, vai desaguar no fim do seu reinado. Então vamos lá, na tela aí para você. Vamos lá, olha só. As principais revoltas que vão acontecer durante esse período, nós teremos então as visões liberais. Os políticos liberais revoltosos vão ganhar apoio de várias camadas da população, principalmente dos mais pobres, levando também em consideração a questão religiosa que a gente acabou de ver, né? Levando em consideração a questão religiosa, o embate que havia entre Igreja Católica e quem? E Dom Pedro II. Isso vai culminar em uma série de questões envolvendo a impopularidade de Dom Pedro II. Então, aqueles que eram considerados ou se consideravam oprimidos diante do governo, tinham péssimas condições sociais. Então surge a revolta dos praeiros, que nós vimos na aula passada, né, que acontece em Pernambuco. E aí então nós teremos todas as questões que envolvem a independência dos poderes e o fim do poder moderador. O voto livre e universal era uma das primeiras reivindicações. A nacionalização do comércio e varejo era a segunda reivindicação. A liberdade de imprensa era a terceira reivindicação. A reforma do poder judiciário era a quarta reivindicação. E o federalismo, a divisão do Estado não mais em províncias, mas em estados, né? Em unidades autônomas. Também é a última reivindicação desse período de revoltas, né? Não era só uma questão envolvendo a Revolução Praieira, não, mas também havia toda a ideologia que circuncidava as questões específicas do movimento liberal. Em contrapartida, o movimento conservador, que sempre estava do lado do rei, né, e queria manter ali os seus privilégios, obviamente, e eles estavam mais inseridos aonde? Estavam mais inseridos dentro das câmaras legislativas, dentro do parlamento brasileiro. Aí é onde nós vamos ter aquele conceito que nós trabalhamos na aula passada de quê? De parlamentarismo às avessas. O parlamentarismo às avessas é o rei cedendo, melhor dizendo, aos privilégios do parlamento. Parlamento que era formado, obviamente, pelos grandes proprietários de escravos e produtores de café. Tudo bem? Tranquilos? Joia? Então vamos avançar. Aí nós temos então o fim da revolta que a gente viu também na aula passada. E aí o governo federal vai lá e vai dizimar a revolta em poucos dias. E as forças combatentes então vão declarar o fim da Revolução Praieira, ok? Então aí nós vamos ter algumas leis relacionadas ao governo de Dom Pedro II, que são importantes de serem destacadas, novamente, para que você veja os conceitos em relação ao movimento abolicionista. Então, olha lá na tela. Vamos lá. Lei Feijó de 1831, aqui nós temos o quê? Aqui nós temos período regencial, né? Então, antes de Dom Pedro assumir, mais importante contexto para o seu reinado, nós vamos ter a proibição do tráfico transatlântico de escravos
embora não tenha sido eficaz na prática. Então a primeira lei, olha só, a Lei Feijó foi a primeira lei que proibiu a abolição, que aboliu, ou pelo menos tentou abolir, o tráfico negreiro. Só que na prática ela não funcionou muito bem, porque nós estamos falando de 1831. Então aqui era absurda a produção de café. Então era muito necessária a mão de obra escrava nesse período. Então a sociedade brasileira ainda estava muito enraizada dentro dessas questões consideradas mais conservadoras, porque a escravidão no Brasil tornou-se um aspecto cultural. Nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de 400 anos, né, meu amigo? Você tem ideia de 400 anos de escravidão? Do que foi 400 anos de escravidão? Então isso estava enraizado na mente e na cultura da população brasileira. Então para você tirar isso da mente e desestruturar isso socialmente falando, era uma coisa absurda, né? Então veio a Lei Feijó, mas ela teve pouca eficiência. Nós vamos ter a Lei Eusébio de Queiroz, olha lá na tela, a Lei Eusébio de Queiroz, que vai de fato proibir o tráfico internacional de escravos, ok? Lei do Ventre Livre, aqui é de 1850. A Lei do Ventre Livre, você já sabe o que é. Determinou que todos os filhos de mulheres escravas fossem considerados livres, fossem alforriados. E a Lei dos Sexagenários era que todos os escravos que completassem 60 anos deveriam ser considerados livres, deveriam ser alforriados, ok? Então essas são as principais leis do Segundo Reinado que vão já vislumbrar no horizonte a abolição da escravidão com a Princesa Isabel e a assinatura da Lei Áurea, ok? Então vamos lá. Lei Áurea aboliu a escravidão completamente no Brasil em 1888. Só que aqui eu vou fazer um adendo para você. Lembre-se que essa abolição não era, vou falar de novo que é importante repetir, não era porque a Princesa Isabel, Dom Pedro II ou a elite cafeeira no Brasil considerava os escravos como sendo pessoas injustiçadas, como sendo pobres coitados, não. Havia uma questão econômica. Uma questão econômica. Essa questão econômica estava relacionada com o quê? Revolução industrial. E com o conceito de venda da força de trabalho, que é a mais-valia, você já deve ter visto aí nas suas aulas de filosofia ou sociologia, ok? Então a Lei Áurea de 1888, vamos lá. A Lei Saraiva de 1881 reformou o sistema eleitoral brasileiro, olha só, criando o voto direto e o voto secreto, mas limitando o direito ao voto a uma parcela da população. Eram excluídos os analfabetos, né, e maiores com algumas restrições. Principalmente com restrições o quê? Financeira. Então, só quem poderia votar aqui? Agora nós estamos falando de um país que está tentando, mas ainda está muito longe, da democracia. No entanto, quem é que poderia votar e ser votado? Quem tinha condições financeiras, isso nós vamos chamar de voto censitário. E durante o período da República, que nós vamos trabalhar aqui, proclamação da República, República da Espada e República Oligárquica, nós vamos ver que isso torna-se cada vez mais acentuado, cada vez mais normal na sociedade brasileira, ok? Então isso começa quando, professor? Lei Saraiva, 1881. Estamos próximos da queda do Segundo Reinado, que acontece em 1889. Na tela para você. Lei de Terras, 1850, regulou a posse e compra de terras públicas. Dificultando o acesso à terra para os mais pobres e também o quê? Fortalecendo a propriedade privada, principalmente quem? Principalmente a elite cafeeira. E o Código Criminal de 1830, que foi revisado e aplicado durante o Segundo Reinado, vai regulamentar todas as normas penais durante o Segundo Reinado. Então, qual era a finalidade desse Código Criminal? A finalidade do Código Criminal era organizar as relações entre deveres e obrigações dos cidadãos, punindo aqueles que cometiam o quê? Punindo aqueles que cometiam crimes. Aqueles que cometiam crimes, ok? Então,
o Código Criminal de 1830, revisado durante o período do Segundo Reinado, regulamentou as principais normas penais no Brasil. A Lei de Terras vai regular a posse e a compra de terras. Isso não quer dizer, melhor dizendo, que essa regulamentação de posse de terras públicas vai estar relacionada às camadas mais baixas da sociedade, não, meu bebê. Não vai. Não vai. Não vai. Estará ligado a quem? A elite. A elite brasileira. Ok? Então esse acesso à terra para os mais pobres, fortalecendo a propriedade privada, na prática, a gente sabe que não era assim que funcionava. Ok? Vamos lá? Continuar. E agora nós vamos falar de um dos mais importantes períodos, momentos do Segundo Reinado, que é a Guerra do Paraguai. Ou também conhecido como conflito da Tríplice Aliança. Francisco Solano Lopes, ditador paraguaio, entrou em guerra com o Brasil e teve quase que boa parte, quase que a totalidade, melhor dizendo, da sua população dizimada durante a Guerra do Paraguai. Então nós vamos ver aqui um dos maiores especialistas em Guerra do Paraguai aí, é o professor Francisco Doratio da UNB, grande abraço. Um dos maiores especialistas em Guerra do Paraguai, professor da Universidade de Brasília. Então vamos lá, olha na tela aí, vamos falar então de guerra do quê? Guerra do Paraguai. Meus queridos, a Guerra do Paraguai foi um conflito armado, o maior conflito da América do Sul. Aconteceu entre 1864 a 1870, né? Nesta guerra, o Paraguai lutou contra a formação da Tríplice Aliança, que se formou entre Brasil, Argentina e Uruguai. Então, a Tríplice Aliança era Brasil, Argentina e Uruguai contra quem? Contra o Paraguai de Francisco Solano Lopes, ok? Foi o maior conflito da América do Sul, envolvendo Argentina, Uruguai e Paraguai, e as disputas territoriais entre os países, entre o Paraguai e o Brasil, né, que eram de interesse de quem? De interesse do Paraguai em expandir o seu território. Qual era o objetivo de Francisco Solano Lopes aqui? Vou colocar para você aqui, ó. Qual era o objetivo dele? Era levar o território do Paraguai o mais próximo possível do acesso aonde? Do acesso ao mar. E equilibrar o seu poder regional. Então, o objetivo aqui, era o quê? Era político e econômico. Político e econômico. Até onde? Até o mar. Até chegar ao mar. Então a intenção, melhor dizendo, era fazer com que o Paraguai tivesse um acesso tanto à bacia do Rio da Prata com mais facilidade, mas também tivesse um acesso ao mar com mais facilidade para o escoamento dos seus produtos, ok? Isso ocasionou, então, o despertar da Argentina, do Uruguai e do Brasil, que formaram uma tríplice aliança contra quem? Contra o Paraguai entre a guerra de 1864 a 1870. Então olha lá na tela, olha lá. Quais foram então as causas desse conflito? As causas foram disputas territoriais e o interesse do Paraguai em expandir o seu território. Aí nós vamos ter esse nome aqui, ó, que eu vou destacar para você. Vou destacar para você esse nome aqui, ó, de Francisco Solano Lopes, ditador paraguaio que tinha a intenção de conquistar terras na região da bacia do Rio da Prata e levar a extensão territorial paraguaia até onde? Até o mar, ou até o mais próximo possível do mar. Então o objetivo do Paraguai era obter
uma saída para o Oceano Atlântico. E por que isso, professor? Para escoar os seus produtos, para que ele tivesse controle regional comercial e o Paraguai então pudesse crescer economicamente. Então essas foram as causas do conflito, do início do conflito entre o Paraguai e o Brasil, ou o Paraguai e a Tríplice Aliança. Então a guerra teve início em novembro de 1864, quando um navio, olha lá, ó, a causa, né, o desenvolvimento da guerra. Quando o navio brasileiro foi aprisionado pelos paraguaios lá no Rio Paraguai, ok? Rio Paraguai, hoje nós temos a Ponte da Amizade, né, que faz divisa ali entre Brasil, Paraguai e Argentina, chamado de Tríplice Fronteira, tá? Então, uma das causas aqui do início desse conflito foi o aprisionamento desse navio brasileiro no Rio Paraguai pelos paraguaios, e então o negócio vai começar a ficar feio, o negócio vai começar a ficar tenso. Vamos lá, acompanha aí. Em dezembro de 64, Paraguai invadiu Mato Grosso, território de quem? Território do Brasil, com o objetivo de expandir o seu território. Chamamos isso, você já viu isso comigo lá em História Antiga, chamamos isso de política expansionista, ok? Então, no começo de 1865, as tropas paraguaias vão invadir Corrientes, da Argentina, olha lá, e logo em seguida o Rio Grande do Sul, ameaçando ali também o Uruguai, ameaçando o Brasil diretamente, mas indiretamente ameaçando quem? Ameaçando também o Uruguai. Em 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo para enfrentar o Paraguai. Nós vamos chamar isso aqui de quê? Vai aparecer na sua prova assim, ó. Presta atenção. Tríplice Aliança. É assim que vai aparecer lá na sua prova. Tríplice Aliança. Então, 1º de maio de 1865, Brasil, Argentina e Uruguai selam um acordo para enfrentar o Paraguai na guerra, com o apoio indireto de quem? De uma das maiores parceiras do Brasil desde a chegada de Dom João VI. Quem? A Inglaterra, né, meus bebês? A Inglaterra. Então, em 11 de junho de 1865, vai ocorrer um dos principais enfrentamentos da Guerra do Paraguai. Conhecido, olha o destaque lá para você, conhecida como Batalha do Riachuelo. Batalha do Riachuelo, com vitória brasileira. Neste enfrentamento, que foi um enfrentamento naval, foi determinante para a derrota do Paraguai. Foi o início do fim do Paraguai. O Brasil, lembrando, o Brasil dizimou quase que totalmente a população do Paraguai. Em abril de 1866, ocorre a invasão do Paraguai, com vistas à captura e à prisão de Francisco Solano Lopes. Inclusive, eu já estive em Assunção algumas vezes e pude presenciar alguns monumentos. Os paraguaios, eles preservam muito bem a sua história. No centro de Assunção, próximo à Casa do Governo, a Casa de la Gobierno, ao Panteão de los Heróis, Panteão dos Heróis, onde eles guardam os restos mortais do Francisco Solano Lopes, de generais que foram importantes nomes durante o período da Guerra do Paraguai. Então é um panteão mesmo em formato de abóbada, né, redondo. E ele é uma igreja, né? Então você tem um altar lá, com, né, uma espécie de igreja. E aí, entre a igreja e a porta, você tem um vão, assim, né, onde tem uns caixões com os restos mortais dos principais nomes da Guerra do Paraguai, entre eles Francisco Solano Lopes. Então, eles preservam muito bem a sua história, a história da Guerra do Paraguai, apesar de ter sido uma história muito, muito triste. E lembre-se também, é importante ressaltar que o Paraguai é um dos únicos países do mundo que é bilíngue oficialmente. Eles falam castelhano, né? E falam o Guarani, que é uma língua nativa, que é a língua nativa do povo paraguaio, ok? Uma cultura belíssima. Em 1869, sob a liderança do Duque de Caxias,
nome importante do Exército Brasileiro. Os militares vão chegar aonde? Em Assunção. Assunção, capital do Paraguai. Então a guerra vai terminar em 1870 com a morte de quem? De Francisco Solano Lopes, em Cerro Cora. E aí então nós temos o fim, em Cerro Cora, nós temos o fim, então, da Guerra do Paraguai. Então se você quer conhecer um pouco mais da Guerra do Paraguai, pesquise aí Lo Panteón de los Heróis, próximo a la Casa del Gobierno de la Paraguay. Né? Vai lá. Pesquisa, porque com toda certeza você vai estar mais preparado aí para sua prova. E esse conflito foi um dos principais conflitos da América do Sul. Então olha lá na tela. Nessa guerra morreram cerca de 300 mil pessoas entre civis e militares. Cerca de 20% da população paraguaia morreu na guerra. Então a indústria paraguaia foi totalmente destruída, sua economia ficou totalmente abalada e comprometida. O prejuízo financeiro também chegou para o Brasil. Então não foi só o Paraguai não, tá? O Paraguai teve que lidar ali com as suas questões econômicas, com a sua destruição, com a morte de boa parte dos seus jovens, o que prejudicaria a sua indústria futuramente, né? Mas o Brasil também sofreu suas consequências, porque guerra, neném, você precisa de que? Money, din-din, plata, la plata, como se fala lá no Paraguai, la plata. Você precisa de la plata, se você não tiver la plata, não tem guerra. Então o prejuízo financeiro para o Brasil foi o quê? Foi grande, não tinha la plata, gastou a plata toda. Então os gastos da guerra foram extremamente o quê? Elevados, e acabou por prejudicar a economia brasileira. Isso vai fazer com que o Brasil, então, se envolva em dívidas externas, se afunde em dívidas ainda maiores, lá com a Inglaterra, que era, né, sua principal parceira internacional. Então a Inglaterra, como apoiou a Tríplice Aliança, aumentou a sua influência na região. Com isso, o mercado inglês, os produtos ingleses passaram a ser escoados e vendidos, né, de uma forma muito fluida no Brasil, diante então do apoio que a Inglaterra deu à Tríplice Aliança na Guerra do Paraguai. Ok? Tranquilos? Então essas foram as consequências da Guerra do Paraguai. Então aí é para você ter mais ou menos aí uma ideia, tá? Esse mapa para você ter mais ou menos uma ideia de como que funcionou essas questões aí envolvendo o Paraguai, ok? Então, com vistas a ampliar o seu território aqui, ó, tá? E aqui um pouco mais para cima no Mato Grosso, é quando se iniciam então a Guerra do Paraguai. Aí nós vamos ter as províncias aqui, ó, do Chaco, né? Próximos ali da Argentina. Onde é que tá Assunção? Bem aqui, ó. Assunção tá bem aqui. Daqui 2 semanas eu estarei lá em Assunção. Daqui 2 semanas eu vou estar lá em Assunção. E aí eu vou fazer uns videozinhos, vou postar lá no meu Instagram, tá? Pra você acompanhar um pouco da história do Paraguai. Vou mostrar pra você a história do Paraguai um pouco mais de perto, ok? Então isso aqui é só pra você ter mais ou menos uma ideia. Mas aí nós vamos ter um pequeno problema para Dom Pedro II. Qual? Os militares vão chegar altivos da Guerra do Paraguai. Vão chegar fortes socialmente falando, fortes politicamente falando. O Império enfrentava uma grande crise econômica. Dívidas externas aumentando devido aos custos altíssimos da guerra. Portanto, a crise vai se instalar. Aí nós vamos ter então o segundo reinado, que apesar de ser um período de estabilidade relativa e de crescimento econômico, enfrentou crise profunda em seus últimos anos por conta dos fatores políticos, sociais e econômicos que vão desgastar a monarquia, principalmente com o quê? Principalmente com a Guerra do Paraguai. Principalmente com a Guerra do Paraguai. Tudo bem? Então olha lá na tela, vamos lá? Então as principais causas aí do fim do governo de Dom Pedro II. O fim do governo de Dom Pedro II vai ser um resultado de um acúmulo de tensões políticas, sociais e econômicas, como eu já falei para vocês. Então nós vamos destacar aqui, ó, nós vamos destacar duas. A questão militar e a questão religiosa. Na questão militar, o exército
vai sair fortalecido da Guerra do Paraguai e seus oficiais começarão a se sentir desvalorizados pelo governo imperial. Isso aqui vai culminar no quê? Olha só. Na proclamação da República. Isso aqui vai culminar na proclamação da República. Show de bola? Tranquilo? Houve também insatisfação com a falta de reconhecimento em melhores condições, o que levou os militares a se envolverem na política. E aí é onde nós vamos ter cada vez mais forte, cada vez mais acentuada essa relação entre os militares, aqui ó, entre os militares, os oficiais militares, o governo imperial e a política brasileira, o que vai culminar, obviamente, nos desdobramentos da proclamação da República. Nós vamos ter a questão religiosa, a crise com a igreja. Então o Império ele interveio em questões internas da igreja, gerando inúmeros atritos, inúmeros conflitos, como eu já falei para vocês e expliquei para vocês a questão da presença de maçons, né? Que era algo apoiado pelo governo, mas a Igreja Católica não via isso com bons olhos, e isso acabou então trazendo uma certa instabilidade política para Dom Pedro II. Então, o conflito entre o Estado e a Igreja Católica, né, abalou o apoio da monarquia. Então agora, você não tem mais a igreja te apoiando, você não tem mais o setor militar te apoiando, você tem dois grandes blocos da sociedade, que são blocos ideológicos, fortes dentro da sociedade. Então era muito fácil com que qualquer tipo de discurso que esses dois blocos criassem convencesse boa parte da população a abandonar a monarquia, né? Então a crise resistia, a igreja, melhor dizendo, resistia a interferências do Estado, e a prisão dos bispos pelo governo imperial foi gerando descontentamento. Aqui nós temos o Papa Pio IX, ok? Papa Pio IX. Então, essas são as duas questões. São as duas questões que envolvem aí a crise no governo de Dom Pedro II. A questão militar e a questão religiosa, ok? E aí o movimento abolicionista, nós já falamos um pouco do que é o movimento abolicionista, foi o processo de abolição da escravidão, que vai se intensificar a partir da Lei Áurea, já no final do governo de Dom Pedro II, em 1888. A questão republicana, o crescimento do ideal republicano e do positivismo entre os militares e setores urbanos e a monarquia. Professor, mas o que é positivismo, cara? Que eu não sei o que é positivismo. Não sei, deixa eu puxar aqui. O que é positivismo? Positivismo é uma teoria social. Foi criado no início do século XIX pelo Augusto Comte. Basicamente diz o seguinte, que a ordem, o processo metódico é o que traz o avanço científico, né? Então daí surge a ideia de quê? De organização, de ordem e de progresso. Pegou? Pegou a dica? O lema da nossa bandeira, ordem e progresso, ordem e progresso, é o lema positivista que vai ter apoio aqui nos militares, nos setores urbanos, questionando o poder de atuação da monarquia. Então, setores importantes da sociedade passaram a apoiar essa ideia de mudança da monarquia para a república. O sentimento republicano cresceu. Os militares se apoiaram nisso. E aí vem a proclamação da república, que nós vamos ver logo em seguida. Crise econômica se deu principalmente diante da guerra do Paraguai. Principalmente diante da Guerra do Paraguai. Tensões econômicas, muitos gastos com a guerra, queda nos preços do café também era uma questão muito significativa durante esse período. E o café, lembre-se que o café era o principal produto de exportação do Brasil nesse momento, né? Então, com a queda do preço do café, Dom Pedro vai perder, então, um outro grande setor social. Já tinha perdido os militares, já tinha perdido a igreja. Vai perder quem agora? A elite cafeeira. E aí os militares, meu neném, vão nadar de braçada. Vão nadar de braçada. Então olha lá. Isso afetou o poder econômico da elite cafeeira,
que era a base de quê? Da sustentação da monarquia, ok? Então, 3 grandes setores da sociedade aqui vão deixar de apoiar Dom Pedro II, ok? E aí, então, o governo vai se sentir cada vez mais enfraquecido. Esse mapa mental é para você tirar um print, tira um print desse mapa mental. Aqui nós temos tudo aquilo que nós trabalhamos durante toda a nossa aula, desde o primeiro bloco até o segundo bloco, né? O golpe da maioridade com Dom Pedro II, quando ele assume com 14 anos, mas lembre-se que havia um dispositivo na Constituição de 1824 que permitia que ele só assumisse após os 18 anos. Isso foi, então, alterado diante da pressão dos liberais, né, por conta do período regencial que enfrentava inúmeras crises. Então, essa maioridade foi reduzida. Ele foi reconhecido, então, como maior a partir dos 14 anos, então ele pôde, então, assumir o trono brasileiro. Aí depois nós vamos ter o parlamentarismo às avessas, você já sabe o que é. O parlamento subordinado ao imperador, mas também acontecia o contrário, obviamente. O imperador tinha que ceder às vontades e aos privilégios, né, da elite brasileira, da elite cafeeira, dentro dessa política de revezamento. Então, uma hora o parlamento se subordina, outra hora o rei se subordina ao parlamento. O café como principal artigo industrial, né, vai caindo de preço, de produção, de exportação, já no final, no final do governo de Dom Pedro II. Isso faz então com que Dom Pedro II perca o apoio dessa galera também, né? Fim do Império, insatisfação do exército, forte por conta da Guerra do Paraguai, e vem o golpe militar que vai derrubar então o governo de Dom Pedro II a partir dos ideais republicanos do Marechal Deodoro da Fonseca. A atividade industrial, crescimento da atividade industrial, taxas alfandegárias, tarifa Alves Branco, Era Mauá, e aí nós vamos ter a escravidão paulatinamente sendo abolida. A lei Eusébio de Queiroz vai proibir o tráfico negreiro, além do ventre livre. Todo filho de escrava nascido a partir de 1871 deveria ser considerado aforreado, deveria ser livre. E aí nós vamos ter a Lei Áurea de 1888, assinamento da Lei Áurea, que é quando de fato então a escravidão vai acabar. Também havia a Lei dos Sexagenários. Todos os escravos acima de 60 anos eram aforreados. Fez 60 anos, completou 60 anos, o escravo era aforreado. E a Guerra do Paraguai, o interesse do Paraguai, interesse expansionista, principalmente nas terras do Rio Grande do Sul, invadiu Corrientes na Argentina, foi até o Rio Grande do Sul também, invadiu Mato Grosso, foi até o Rio Grande do Sul, chegando em Rio Grande do Sul, ameaçou novamente o Brasil, ameaçou também o Uruguai, formou-se então a Tríplice Aliança entre Brasil, Argentina e Uruguai, vitória brasileira, mais de 50 mil mortos, boa parte da população paraguaia dizimada, fortalecimento do exército, mas enfraquecimento da monarquia de Dom Pedro II, né? Então, igreja, militares e a elite cafeeira, Dom Pedro II não resistiu, o império veio a ruir, ok? Tranquilos, meus queridos? Tranquilos? Vamos resolver algumas questões só para a gente consolidar os nossos conhecimentos aqui. Vamos lá, vou botar aí na tela para você. O café tornou-se o principal produto da economia brasileira durante o segundo reinado. Sua produção se expandiu no Vale do Paraíba, Oeste Paulista e outras regiões, transformando a paisagem, a sociedade e impulsionando a modernização dos transportes, como ferrovias e portos. A expansão da cafeicultura no segundo reinado gerou impactos significativos na sociedade brasileira, como a consolidação da economia industrial, superando rapidamente a atividade agrícola. E aí, vamos deixar de stand-by aqui que eu vou comentar daqui a pouco. Letra B. A diminuição da concentração fundiária com a distribuição de terras entre os trabalhadores. Isso aqui está errado. Letra B está errada. C. O fortalecimento do trabalho assalariado, substituindo imediatamente a mão de obra escravizada. Eu vou deixar de stand-by também aqui, porque eu quero fazer um adendo aqui. Letra D. A ampliação da dependência econômica do Brasil em relação ao mercado externo e a modernização de setores específicos. Errado. Letra D. A formação de uma classe média urbana numerosa, rompendo com os modelos sociais do período colonial. Errado. Então ficamos aqui com a letra C e com a letra A. Então vamos lá para a letra A. Consolidação da economia industrial, superando rapidamente a atividade agrícola. Rapidamente, deixa a letra A errada. Tá? O processo, ele aconteceu, mas ele não foi um processo rápido. Ok? Fortalecimento do trabalho assalariado, substituindo imediatamente a mão de obra escrava. Então, após a abolição da escravidão,
nós vamos ter já a chegada de italianos, libaneses, sírio-libaneses, japoneses, para substituir a mão de obra escrava. Isso foi quase que de imediato mesmo, tá? A abolição da escravidão com a assinatura da Lei Áurea fez então com que houvesse a necessidade da chegada desses trabalhadores assalariados no Brasil. Essa é uma perspectiva da Revolução Industrial. Então, letra C aqui é o nosso gabarito. Pode marcar aí, letra C, sem medinho de quê? Sem medinho de ser feliz. Partiu questão de número 2. Olha lá. No segundo reinado, o sistema parlamentarista implantado ficou conhecido como parlamentarismo às avessas. Já vimos o que era. Ao contrário do modelo inglês, em que o chefe de Estado apenas sanciona decisões do parlamento, no Brasil o imperador tinha o poder de nomear e demitir os presidentes do Conselho de Ministros, conforme sua vontade. O modelo de parlamentarismo às avessas, adotado no segundo reinado, evidencia. Letra A. Limitação dos poderes do imperador, que se submetia ao parlamento. Ó o conceito lá, a gente já viu, ó. Aqui, ó. Havia sim uma troca de poderes, mas o parlamento estava subordinado ao imperador diante de um dispositivo da Constituição de 1824, do poder, peraí, deixa eu apagar aqui, do poder moderador. Do poder moderador. Show de bola? Então vamos lá. Agora você vai identificar. Limitação dos poderes do imperador que se submetia ao parlamento, errado. A subordinação do poder legislativo ao poder moderador, exercido pelo imperador. Você pode marcar aí, ó, letra B, meu neném. Sem medinho de quê? De ser feliz. Letra C. A implantação de plena democracia. Ô, rapaz, nós estamos lutando com isso aqui até hoje. Letra C, errada. D. A completa autonomia. Autonomia? Dos partidos políticos em relação à monarquia? Errado. A substituição do regime monárquico pelo presidencialismo. Não, né, gente? Aí não. Então pode marcar aí letra B, porque essa substituição... Ah, professor, mas não aconteceu essa substituição aqui? Presta atenção no comando da questão. Ele está te pedindo parlamentarismo às avessas. Ele não está falando da transição de governo. Da queda do segundo reinado por início da República, não. Está falando do parlamentarismo às avessas, então, letra B, ok? Na tela aí para você, questão de número 3, vamos lá? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul no século XIX. Envolveu quem? Tríplice Aliança, olha lá, Brasil, Argentina e Uruguai. Aliados contra quem? O Paraguai de Francisco Solano Lopes. Além dos custos humanos e econômicos, o conflito teve impactos significativos na política interna brasileira. Entre os impactos da Guerra do Paraguai no Brasil destaca-se, vamos lá, letra A, o fortalecimento do sistema escravista. Já começou errado, né? Já começou errado. Igual o Flamengo começou errado com o Chelsea, depois virou, né? Mas começou errado, já levou 1-0. Então, aqui já está errado, letra A. Olha B, a desvalorização do exército, que perdeu importância no cenário político. Cara, se tu marcar uma questão dessa aqui, eu vou brotar da terra na hora da prova e vou puxar teu pé, porque não é possível não. O exército saiu altivo, glorioso da Guerra do Paraguai. Quem saiu para baixo foi Dom Pedro II, diante das crises econômicas que o país enfrentava. C. O fortalecimento do exército. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. O fortalecimento do exército, que passou a reivindicar a maior participação onde? Na vida política, contribuindo com o quê? Com a crise da monarquia. Que lindo, pode marcar aí a letra C. D. A ruptura imediata com a Inglaterra, que apoiava o Paraguai. Duas coisas aqui estão erradas. Primeiro, o Brasil não rompeu com a Inglaterra. Segundo, a Inglaterra não apoiava o Paraguai, a Inglaterra apoiava a Tríplice Aliança. Então, letra D, certo ou errado? Letra D, errada. E é o surgimento de movimentos separatistas nas províncias do Sul, contrários à guerra, erradíssimo também. Os movimentos separatistas já tinham acontecido no início do governo de Dom Pedro II e também durante o período regencial. Questão 4. No final do segundo reinado, a campanha abolicionista, ó, quem são os nomes? José Patrocínio, Joaquim Nabuco, Luiz Gama. Ganhou força no Brasil. Intelectuais, ó, os caras vão aparecer aí, intelectuais. Jornalistas, advogados, homens livres, mulheres, negros e brancos organizaram sociedades abolicionistas.
Lembra que eu falei para vocês que eram pequenos clubes, organização de pequenos clubes? Eventos culturais e ações diretas, como a fuga organizada de pessoas escravizadas. Esse movimento social refletia transformações na sociedade brasileira como, letra A, o consenso absoluto entre todas as elites pela imediata abolição da escravidão. Consenso absoluto, nem de longe isso aqui está certo. B, a pressão popular crescente que, aliada a fatores econômicos, vou destacar para você aqui, ó, vou puxar aqui, ó, Revolução Industrial. E diplomáticos, com quem? Com quem? Com quem? Com quem? Inglaterra. Com a Inglaterra. Enfraqueceu a sustentação do regime escravista, letra B. Isso aqui tá mais certo do que o Flamengo ser campeão mundial esse ano, viu? Certíssimo. C, a completa substituição do trabalho escravo pelo trabalho industrial e urbano. Não. D, a imposição da abolição pelos Estados Unidos. Essa imposição aqui não foi os Estados Unidos que fez. Já te falei. Não foi os Estados Unidos. Foi quem? Foi a Inglaterra. Então, tá errado. Olha lá. Letra E, a permanência do tráfico negreiro. Leia Eusébio de Queiroz, meu bebê. Errado. Errado, 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 ok? Então pode marcar aí, letra B, sem medinho de ser feliz. Última questão desse bloco para nós terminarmos. E o próximo bloco vai ser só resolução de exercício, de forma geral, sobre o segundo reinado, para a gente consolidar os nossos conhecimentos. Tá aí na tela para você a última questão desse bloco. Nas últimas décadas do segundo reinado, a monarquia brasileira passou a enfrentar uma crise profunda. Questões como a abolição da escravatura, o fortalecimento do exército e os atritos com a Igreja Católica destacaram o regime, que perdeu o apoio de importantes setores da sociedade. A partir do texto é possível afirmar que a queda da monarquia em 1889 resultou principalmente, vamos lá, letra A, da pressão da Inglaterra que exigiu o fim da monarquia. A Inglaterra? Inglaterra? Errado, né? B, fortalecimento das oligarquias rurais. Que buscavam instaurar uma ditadura militar. E não, né, meu bebê? Aí tá errado. Ditadura militar deixa a letra B errada. C, da perda de apoio das elites agrárias. Show de bola. Elite o quê? Ó, elite cafeeira. Vou mudar aqui, ó. Elite cafeeira. Elite agrária, elite cafeeira. Quem mais? Militares. Falei pra você na aula inteira que Dom Pedro II foi perdendo apoio de 3 grandes setores da sociedade. Elite cafeeira, militares e quem? A igreja, com a prisão dos bispos, que romperam com o regime imperial, diante das transformações sociais e o que? Políticas, pode marcar aí o que? Letra C, letra C, letra D, do movimento popular espontâneo, que ocupou o Rio de Janeiro, exigindo uma república, errado, e letra E, da influência direta dos Estados Unidos, que interviram militarmente no Brasil. Aí não, né, gente? Aí tá errado. Com isso, meus queridos, nós terminamos então esse bloco, que foi um pouco mais longo, né? Porque, cara, muito detalhe, e ainda nós dividimos em 2 blocos, pra você ver que não dava, né? Dividimos então em 2 blocos aí, parte 1 e parte 2, segundo reinado. Trabalhamos as principais questões, te dei as principais dicas relacionadas ao segundo reinado. Então você vai se apoderar delas, vai imprimir aquele mapa mental, vai colar no seu caderno, vai colar aí na parede do seu quarto, na sua área de estudos, vai colocar atrás do banheiro aí, da porta do banheiro, para você decorar. Pra você decorar e levar isso para sua prova, ok? Daqui a pouco eu volto. Não sai daí não, é o tempo só da gente tomar uma água, tomar um café, voltar, porque vamos trabalhar exercícios pra gente consolidar esses conhecimentos. Até daqui a pouco, beijão, bons estudos aí pra você.